Em obras prontas, construídas com recursos próprios, sem participar de financiamento na Caixa, não tem como a Caixa saber como aquela obra foi executada. Para isso, a Caixa exige, para esse tipo de imóvel, que seja apresentado uma declaração de execução dos elementos construtivos. O que é isso? É uma declaração onde o responsável técnico pela execução da obra vai assinar declarando que foi executado o sapata, que foi executado os pilares, qual foi o material utilizado, enfim. É uma declaração falando exatamente como aquela obra foi construída. E isso é necessário, pois como não foi financiada a construção dessa obra, a Caixa precisa saber como ela foi construída. E pensando nisso, eu disponibilizei lá no site a síntese do memorial descritivo com a declaração de execução dos elementos construtivos, que nada mais é do que o documento que a Caixa exige para financiamentos de imóveis prontos, seja eles novos ou usados. E aqui eu vou te ensinar como preencher exatamente esse documento. Muito bem-vindo ao canal Mestre da Obra. Eu sou Cleison Orlando, autor do livro Guia Interativo Construções Financiadas. É o guia prático que você precisa para saber tudo e aprender tudo sobre financiamento imobiliário. Se você não baixou ainda, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo e baixa agora. É rápido, é só clicar e baixar, não tem segredo. E já aproveita que você vai clicar lá, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, porque antes de eu jogar a minha tela para você e te ensinar a preencher a declaração de execução dos elementos construtivos, eu gostaria muito que você já tivesse inscrito aqui no canal. Como eu sei que você vai se inscrever e que você talvez até já seja inscrito, então vamos lá, vou jogar a tela aqui para você e aí você vai preencher junto comigo a declaração de execução dos elementos construtivos para financiamento de imóveis prontos na Caixa. Vamos lá. Beleza, agora está na tela aí para você o nosso modelo de declaração de execução dos elementos construtivos, que é bem mais completo do que a Caixa exige na verdade. A gente informa tudo aí, desde as fundações, superestruturas, os revestimentos, as coberturas, os materiais de acabamento, enfim, é bem mais completo do que a Caixa exige. Eu vou te ensinar aqui, te demonstrar como que deve ser preenchido. Primeiro, lógico, as informações do cliente, nome do cliente, endereço do imóvel, complemento ali, o lote, setor, bairro, né, o número, sei lá, bairro, o município, o estado e o CEP, tá? O processo, se você tiver o número do processo que foi gerado lá na análise de crédito, você pode colocar aqui também, senão pode deixar em branco. E aí para começar aqui você tem que ficar atento ao seguinte, as únicas células que você vai preencher é as células em amarelo, tá? Que não for em amarelo você não mexe. Vamos começar aqui pela infraestrutura, né, da fundação aqui. Assinalaram X o serviço executado. No caso, a nossa fundação foi feito sapata, então marca um X aqui em sapata. Se for estaca, você vai marcar estaca. Se for tubulão, você vai marcar tubulão, beleza? Aqui no item supraestrutura é um pouco diferente. A gente vai indicar o tipo de material utilizado em cada elemento. Por exemplo, aqui, ó, elemento estrutural casa. Nas cintas, a gente usou o quê? Concreto armado, concreto pré-moldado, ou aço ou madeira. A gente usou concreto armado, então coloca 1 aqui na cinta. Nos pilares, também concreto armado, 1. Vigas, concreto armado, 1. Lajes, a laje foi concreto pré-moldado, então coloca 2 aqui. Beleza? Você viu? É simples, não tem segredo, é só você olhar o que está indicado aqui na planilha e aí colocar a informação correta em cada item. A questão aqui das paredes, né, e painéis, como é que foi executado. No caso nosso foram blocos cerâmicos. Se for alvenaria estrutural, você vai colocar alvenaria estrutural ou qualquer outro tipo, gesso acartonado, enfim. Caixa d'água, você vai marcar aqui como que foi feita a caixa d'água. No nosso caso, uma caixa d'água de 500 litros e o material polietileno. É importante informar isso aí. Por quê? Porque é proibido o uso de amianto. Aí você coloca aqui que foi amianto, sem saber que é proibido, aí você já viu, né? Ferrou tudo. Outro detalhe aqui. Revestimentos externos, você vai informar como que foi executado o revestimento externo. No caso, chapisco, embolso e reboco, porque vai ter parte que vai ter revestimento na fachada, outra parte vai ter só pintura. Então, a gente coloca aqui, bota a pintura, externa também foi feita. Coberturas e proteções. A estrutura da cobertura foi em madeira, aço, alumínio, concreto? Foi em madeira. A telha, que tipo de telha foi? Telha cerâmica, telha de fibrocimento, telha de fibra de vidro, enfim, você marca aqui qual foi. Rufos e calhas, né? Rufo de concreto, rufo de alvenaria, rufo de PVC ou chapa galvanizada, né? Você vai marcar ali que tipo de rufo e calha você usou. Aqui no quadro de acabamentos, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Muitas pessoas têm dúvidas quanto a esse preenchimento aqui, mas aqui é bem simples, ó. A gente separou aqui por cômodos, né? Dormitório, sala, cozinha, banheiro e circulação.
E aí o acabamento de cada item, né? O rodapé, o piso, a parede, a janela, a porta e o teto. E aqui em volta ó, a gente tem as indicações dos tipos de materiais. Então vamos aqui, rodapé. Para o dormitório, a gente usou o rodapé de cerâmica, então número 1. Eu vou colocar aqui número 1, beleza? Ah, mas tem mais opções aqui, Cleison. Isso aqui pode ser que eu tenha um dormitório que seja de porcelanato, outro seja de madeira, enfim, outro seja de pedra, a gente vai preenchendo, eu tenho mais espaço para você preencher. Se você tiver tudo igual, você deixa só um aqui preenchido. E aí repete a mesma coisa para todos os itens, para rodapé, para piso, piso está aqui, os de parede está aqui, né, como que foi executado as paredes, as janelas está aqui, como que foi executadas as janelas, as portas, né, por exemplo, as portas eu sempre tenho uma porta diferente que eu gosto de colocar na porta de entrada, né, então na sala aqui onde fica a porta de entrada, eu uso a porta 1 aqui que é madeira maciça lisa. Já nos quartos, nos dormitórios, cozinha, banheiro, eu uso a madeira semi-oca sem pintura. Ou, por exemplo, nesse caso, a gente usou na cozinha uma porta de vidro. Eu incluí aqui porta de vidro. Então, você vai distribuindo aqui as informações de cada acabamento, de cada material para cada cômodo. E aí isso facilita muito na nossa análise, né? Quando a gente for analisar o seu processo e avaliar a sua obra. Tá? Você pode falar aqui também sobre os muros, né? Nesse caso aqui o nosso muro é em alvenaria aparente, sem revestimento, sem pintura, né? Só o tijolo ali mesmo. E aí a gente consegue definir aqui todos os tipos de materiais que foram utilizados nessa obra. E aí por fim, o mais importante, que é o que realmente a Caixa exige, que é a declaração de execução de elementos construtivos. Veja bem, todos os imóveis prontos que não foram financiados à construção pela Caixa têm que apresentar essa declaração de execução de elementos construtivos, que é o documento, né, a declaração que informa, né, onde o responsável técnico se responsabiliza pela execução daquela obra, né, tendo em vista que ela não foi acompanhada por nenhum profissional da Caixa. Então, basicamente você vai informar aqui, ó, eu, fulano de tal, portador dos documentos abaixo identificado, responsável técnico pela execução da obra identificada, conforme a ART número tal, aí você coloca aqui a ART de execução da obra, declara as providências relatadas e o uso de materiais de construção em conformidade com as normas técnicas brasileiras, em especial as marcas consideradas conforme em seu respectivo PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Declara ainda estar ciente de que a inexistência ou insuficiência quaisquer dos itens relatados a seguir implicarão nas devidas restrições e sanções legais pertinentes à não aceitação do imóvel como garantia. Por quê? O que isso quer dizer? Não é só porque você preencheu aqui essas informações que a gente não vai lá na obra fazer a vistoria e verificar essas informações. Então, se você colocou aqui, por exemplo, que tem forro de gesso, ou colocou que tem laje, por exemplo, mas eu chego lá na obra e não tem laje, eu verifico que não tem laje, eu vou considerar que não tem laje. E lembre-se que a ausência de laje vai impactar diretamente o valor de mercado do imóvel. Então, tem que ser muito fiel, tem que ser muito sincero na hora de preencher esse documento. Porque se você preenche algo que não é a realidade, talvez isso vai ter uma demonstração negativa da sua personalidade. Isso aí pode impactar talvez até na aceitação do seu imóvel como garantia, né? E seguindo aqui, a gente vai informar algumas questões básicas que tem, por exemplo, lá na PFUI, proponente Caixa. Essas informações aqui, por exemplo, a fundação é compatível com as características do solo da edificação, sim. Impermeabilização de baldrames, radier e sapata, foi feito. Impermeabilização das 3 primeiras fiadas, né, da alvenaria, sim, foi feito. Impermeabilização das áreas úmidas, sim, foi feito. Não utilização de alvenaria e vedação com função estrutural, não, esse aqui não foi utilizado. E veja bem, você como profissional técnico, responsável técnico, está informando isso. Eu, na hora que eu for lá fazer a fiscalização da obra, eu não vou conseguir verificar se as 3 fiadas de alvenaria estão impermeabilizadas, porque já vai estar feito o serviço, já vai estar coberto. Mas eu vou ter esse documento aqui que garante isso para mim. Então, isso aí nada mais é do que um respaldo para a Caixa, né, para o profissional, né, para a gente que está fazendo a fiscalização dessa obra, né, fazer a avaliação dessa obra. Questão aqui das casas geminadas. Nesse caso, como não se aplica, né, esse projeto nosso não é casa geminada, então a gente coloca que não se aplica. Mas se for casa geminada, em loteamentos a parede de geminação tem que ser dupla até o telhado, até o fechamento do oitão. Em condomínios também, né, claro, tem que ser dupla, né, conforme estabelece aí a NBR 15575. Cinta de amarração em concreto armado sobre todas as paredes, né, coloca que sim. Vergas e contravergas em todos os vãos, portas e janelas, né, com mais de 1 metro. Tratamento contra cupim, todo tipo de madeira aplicada na estrutura da cobertura, nas portas, nos contramarcos, nos alisares, enfim, tudo que é madeira você tem que fazer esse tratamento contra cupim. E é isso, você coloca a data, coloca o seu nome, o seu CREA ou o seu CAL, CPF,
E aí você imprime isso aqui, né, assina e coloca junto com a documentação do seu processo de financiamento imobiliário. Então, é assim que se faz o preenchimento da síntese do memorial descritivo, é assim que se faz a declaração de execução dos elementos construtivos. E lembre-se sempre de conferir os dados do cliente, os dados do imóvel, fazer a compatibilidade para não informar coisa errada aqui, o que não vai estar executado na obra, né? Se você colocou aqui que tem laje, a obra tem que ter laje. Se você colocou aqui que é forro de gesso, a obra tem que estar com forro de gesso, para evitar aí qualquer transtorno na hora da análise do imóvel. Sempre compatibilize esse documento com a obra, não informe dados diferentes aqui para a gente. E agora você quer saber como que a gente vai usar esse documento para fazer a determinação de valor de mercado desse imóvel? Então, assiste esse vídeo que está aqui em cima. Nesse vídeo eu explico tudo, exatamente como é feita a avaliação de determinação de valor de mercado do imóvel. E nesse vídeo aqui de baixo eu explico para você como que a Caixa faz análise de viabilidade do processo, seja para aquisição de imóvel pronto, novo ou usado, seja para aquisição de terreno em construção ou construção em terreno próprio, enfim, eu explico todas as formas de análise de viabilidade da Caixa, se ela vai aceitar ou não o imóvel como garantia. Beleza? Mas antes de clicar, confere aqui se você já está inscrito aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo, comenta aqui o que você achou, marca aqui os amigos que você acha. Corta. Ai, cara. Furadeirazinha. Já marca os seus amigos e não se esquece de me seguir lá no Instagram, beleza? Agora sim, pode clicar aqui em algum desses vídeos que eu vou ali agora pegar no porrada esse cara que tá furando aqui no prédio. Falou!